Olá, meninos e meninas. Você já parou para pensar qual é a verdadeira árvore genealógica dos mamíferos? Então, hoje eu estou pensando em mostrar como você, os cientistas, organizam esse grupo de animais que eu gosto pra caramba, que são os mamíferos. Então, desde, o ornitorrinco até as baleias, né? Mas antes de falar dos mamíferos de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para Paleozoico, por volta de 300 milhões de anos atrás, mais do que isso, na verdade. E é nesse período aí que surgiu um grupo de vertebrados terrestres chamados amniotas. E você deve ter ouvido essa palavra, amniotas. A grande inovação desse grupo era o ovo amniótico, que é um ovo com membranas que protege o embrião, permitindo a vida totalmente fora da água. Então, os anfíbios, por exemplo, precisam colocar os ovos deles em água. Mas esses bichos, os amniotas, eles conseguem colocar os ovos na terra. Então, logo depois, os amniotas se dividiram em duas grandes linhagens, chama sinapsídeos, que é caracterizados por terem uma única abertura temporal atrás dos olhos. Os outros têm dois, mas tanto faz. Ele tem um no crânio aqui. E essa adaptação permitia músculos mais fortes para mastigação. E foi dessa linhagem que evoluíram muito mais tarde os mamíferos. Então, nós somos sinapsídeos. E se dividiu em toda uma linhagem, lá um pouco antes, na verdade, de sauropsídeos. Sauropsídeos. Sauro, dinossauro, pensa nisso. Que inclui todos os outros amniotas com diferentes padrões no crânio. Alguns deles têm dois desses buracos e tal. Dessa linhagem saem, então, os répteis e dentro dos dinossauros e blá 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 dos répteis também as aves. Amniotas, mas são sauropsídeos. Ou seja, desde o começo, sinapsídeos e sauropsídeos são ramos irmãos da grande árvore dos amniotas. Nós somos mamíferos, viemos do lado sinapsídeo, então, enquanto tartaruga, crocodilo, lagarto e aves vieram do lado sauropsídeo. Então a gente não vai falar mais dos sauropsídeos, porque esse vídeo é sobre mamíferos, não somos sinapsídeos. Então o que são sinapsídeos? É um grupo de amniotas, vertebrados, terrestres com ovos amnióticos, que surgiu no Carbonífero, mais ou menos 320 milhões de anos atrás. E a marca registrada dos sinapsídeos, a gente já falou, é o crânio com uma abertura temporal atrás dos olhos, que permite músculos da mandíbula mais fortes e uma mastigação mais eficiente. Isso é um clássico dos mamíferos no futuro. Nossa dentação e mastigação é muito bem feita para então conseguir triturar a comida e tudo, super especializado. O próprio nome vem daí, sin, junto, e apsis é arco. Até hoje, então, o sinapsídeo, né? Até hoje os mamíferos, então, preservam essa herança. O arco zigomático é um vestígio direto dessa adaptação. A gente falou de um buraco aqui atrás nas têmporas. Hoje em dia ele tem o arco zigomático aqui, onde passa o músculo temporal aqui por baixo. Isso é um clássico também dos mamíferos. Só o mamífero tem esse arco zigomático hoje, onde o músculo têmpora desce aqui para a mandíbula. Primeiro sinapsídeos, Paleozoico, 320 milhões de anos atrás, a gente já falou. Um exemplo famoso é o Dimetrodon. E o Dimetrodon é aquele animal que você deve ter visto alguma imagem, parece que tem uma vela nas costas. Parece um dinossauro, mas é um sinapsídeo. Então seria um réptil mamíferoide. Ele é um réptil com traços de mamífero já. Depois o Therapsidius, Permiano, Triássico, 260 milhões de anos atrás, descendentes dos primeiros sinapsídeos. Esses já mostravam características mais próximas dos mamíferos, dentes diferenciados, tem incisivo, canino, molares,
Tem postura mais ereta e palato secundário, acho. Bom, Gorgonops é o mais famoso, Gorgonops. E Sinognathus são dois desses. Depois vem os Sinodontes, um Triássico, 240 milhões de anos atrás, um subgrupo desses terapsídeos que a gente falou, que são mais próximos dos mamíferos ainda. Provavelmente esses tinham pelos, eles já têm os ciclos do ouvido, em transformação para virar peças auditivas, tem uma respiração mais eficiente, etc. E esses são considerados os ancestrais diretos dos mamíferos. Lá você tem um bicho chamado Trinaxodon, por exemplo. Depois vem os mamíferos verdadeiros, que a gente chama agora já é mamífero, início do Jurássico, fim do Triássico, 200 milhões de anos atrás, herdaram todas essas inovações dos sinapsídeos que a gente falou, pelos, glândulas mamárias, dentição mais elaborada, diferenciada, 3 ciclos do ouvido médio, um palato completo. Um exemplo clássico é o Morganúcodon, que é um pequeno insetívoro, né, que comia inseto provavelmente, que já tinha ossos da mandíbula reduzidos, alguns transformados em ciclos auditivos já, uma dentição especializada, né? Ele é basicamente, vamos dizer, o primeiro bicho com uma mandíbula unificada aqui, em vez de ter outros encaixes aqui. Então, provavelmente, era um mamífero, mas ele ainda botava ovo. De todos esses sinapsídeos que a gente falou, apenas os mamíferos sobrevivem até hoje. Em todos os outros ramos, esses, por exemplo, gorgonopsídeos que a gente falou, alguma coisa assim, desapareceram. Depois vem, então, uma divisão entre monotremata e téria, mais ou menos 200 milhões de anos atrás também. Então, esses são os primeiros mamíferos. A árvore, vamos dizer, logo lá se divide em 2 grandes ramos. Você tem o monotremata, que é ornitorrinco, e equidnas, que vivem hoje na Austrália e, se não me engano, na Nova Guiné. Os equidnas. Esses ainda botam ovos, mantendo então o caráter ancestral, a plesiomorfia ancestral. Mas são mamíferos, mas botam ovo. E a téria, que se divide desse grupo, que é a imensa maioria dos mamíferos hoje, que são vivíparos. Ele dá luz aos filhotes em desenvolvimento. E essa é a novidade evolutiva, nesse caso, apomorfia, né? Sinapomorfia, porque são vários grupos. E dentro desse téria, que a gente falou, do téria, que dá luz a filhotes vivos já, não precisa mais o ovo. Você tem os marsupiais e os placentários. Essa divisão é mais ou menos 160 milhões de anos atrás. E aí você tem então a subclasse téria, que a gente falou, se divide em 2 grupos. Metatéria, que é os marsupiais. Lá você tem cangurus, koalas, gambás. Aqui no América Latina tem vários marsupiais, né? E eles dão luz filhotes muito pequenos que completam então o desenvolvimento na bolsa ou aderidos ao corpo da mãe de alguma forma. E o eutéria, que são os placentários, desenvolvem então filhos no útero com a ajuda de uma placenta, por isso chama placentários. É o grupo mais diverso e ocupa o planeta inteiro hoje em dia, né? E desses eutéria, que é os placentários, você tem 4 superordens. E esses superordens começam a surgir mais ou menos 100 milhões de anos atrás. E isso com os dados de DNA, né, os cientistas descobriram que os placentários conseguem dividir ele em 4 grandes superordens, que chamam acima do taxonomia ordem, né? Primeiro, provavelmente, é Xenarthra, que é exclusivo da América do Sul
inclui tatus, tamanduás e preguiças. E também tem alguns lá gigantes, né, extintos, Glyptodon e Megatherium, por exemplo, são desse grupo. Depois você tem Afrotheria, um pouco depois, um desses superordens, que é o grupo de origem africana, Afrotheria, né, africana, reúne elefantes, peixes, boi, Hyraxes, aardvark e mussaranhos elefante, que são bastante diferentes um do outro, né? E aí você tem Lauraceatheria, um pouco depois, 80 milhões de anos atrás, um dos grupos que se separam, é um grupo muito diverso, originado na Laurásia, supercontinente do norte, Ásia, Europa, América do Norte, inclui cavalos, vacas, porcos, rinocerontes, girafa, baleia, golfinho, morcego, carnívoros, né, como cães, cachorros, gatos, urso e etc. E depois, o último, Eurocontoglires, que reúne os primatas, incluindo nós, os roedores, coelhos e mussaranhos, e alguns outros que eu não lembro agora. E logo após essas divisões, veio a extensão dos dinossauros, né? 66 bilhões de anos atrás, o que abriu os nichos para a diversificação dos mamíferos, porque os grandes dinossauros morreram e os pequenos lá, mamíferos, começaram assim, nossa, agora a gente consegue ficar grande também, e começa a ficar grande, porque não tinha mais essa competição. Então essa é a árvore genealógica dos mamíferos. Nós nascemos dos sinapsídeos, que se viu que dividiram-se em muitos grupos até chegar aos mamíferos, mas nós somos um tipo de sinapsídeo. Então, dentro dos mamíferos, que hoje em dia, né, a gente falou monotremados de um lado e os téria do outro, que monotremados eram aqueles bichos que são mamíferos, mas botam ovo, e a téria, que dá luz a filhotes vivos já, prontos. E entre os téria, então, a gente tem os marsupiais e os placentários. E dentro dos placentários, esses 4 superordens que foi revelado pelo DNA, porque morfologicamente, para comparar esses bichos assim, para juntar eles é muito difícil, mas DNA mostra que eles vêm de uma mesma origem. Então, por fora, você parece que um cavalo e uma vaca são parentes meio óbvios, mas a vaca, na verdade, é mais próximo da baleia do que do cavalo, mas isso talvez uma outra aula. E você olhando um Hyrax, por exemplo, você não acha que ele é um primo do elefante, mas ele é. E, sei lá, essa aparência se engana, né? É bom saber isso na vida em geral. E a verdadeira genealogia dos genes dos mamíferos só ficou claro recentemente, né? Quando combinou, então, a morfologia dos fósseis com a anatomia e depois o DNA. É isso aí. Tchau!